Olá, queridos, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Boa tarde. Se aí for de tarde, bom dia se for de dia. E boa noite se for de noite. Estou aqui rapidamente para partilhar algo com vocês que eu realmente tenho pensado e refletido muito nesses dias. E eu estava aqui a estudar livro de Provérbios. E isso coadunou com o que eu estava a pensar. Em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele detesta. E vai dizendo: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentira e aquele que promove discórdia entre irmãos. Uau. Nós estamos a ver que Deus odeia 6 coisas, mas a 7ª Deus detesta. E nos últimos dias, o meu coração tem estado muito, muito triste, porque tem se tornado o prato do dia a dia vermos pessoas que dizemos sermos cristãos e dizemos que adoramos a Deus, que buscamos a Deus, mas conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra de Deus, mas nos esquecemos de algumas coisas. E esses versículos são muito importantes e pontuais, porque eles falam de coisas que Deus odeia, que Deus detesta. E eu tenho entendido que, como filha de Deus, que se Deus odeia, eu também devo odiar. Se Deus detesta, eu também devo detestar. Ou seja, aquilo que se o próprio Deus, que é Deus, odeia, quanto mais eu. Quanto mais eu. E a 7ª coisa é o que mais me tem preocupado. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Sabe? E é o que mais se vê. Pessoas que criam conversinhas que geram discórdia entre irmãos, entre pessoas. Nós estamos a viver dias muito difíceis, dias de muitas informações, dias em que, se nós não vigiarmos muito o que ouvimos, o que falamos, com quem falamos, como andamos, o que pensamos, nós vamos cair em caminhos que no capítulo 16, diz que existem caminhos que parecem reto aos homens, mas o seu fim é a morte. E quando a Bíblia fala de morte, a Bíblia está falando de morte espiritual, não simplesmente morte física, mas também de morte espiritual. Deus detesta pessoa que cria discórdia, pessoa que cria conflito entre irmãos, pessoa que está com alguém, fala com essa pessoa sobre uma coisa, e quando essa pessoa se ausenta, fala com outra pessoa sobre aquela pessoa, mas outra coisa, criando discórdia entre essas duas pessoas. Deus detesta isso. Deus detesta isso. E eu vim aqui alertar a você que, se Deus detesta você como filho, filha de Deus, serva e servo de Deus, você também precisa detestar. Nós não podemos ser do tipo de pessoas que criamos conflito, que criamos contenda. Nós somos conhecidos como conflituosos. Sermos conhecidos como aqueles que geram contenda. Sabe? É muito perigoso. É muito perigoso andar com alguém e você não confiar nesta pessoa. E nós estamos a viver esses dias que nós estamos a andar com pessoas e temos medo de falar com essas pessoas de forma aberta. Porque as pessoas hoje estão a criar discórdia, contenda, conflito. Uma conversa que pode morrer, uma conversa que pode acabar. Eu digo sempre,
É mais fácil quando você não concorda com algo que eu falei, quando você acha que o que eu falei, o que eu fiz, não vai de encontro sobre uma determinada situação, o mais provável é que você, na hora, fale comigo. Não liga para o fulano para falar de mim ou da situação que sucedeu comigo com fulano. Isso cria discórdia, isso cria conflito, isso cria guerras, isso cria contenda entre os irmãos. E Deus odeia isso. Deus odeia isso. Deus detesta isso. Olhos altivos, línguas mentirosas. Sabe, ultimamente, muitos cristãos estamos a mentir muito. Mentimos com muita facilidade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E se nós mentimos, então temos, como se diz, temos adotado o diabo como nosso pai. Precisamos nos livrar daquilo que Deus odeia, daquilo que Deus detesta. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Existem pessoas assim. Dorme, acorda a traçar planos perversos. O que são planos perversos? São planos que não glorificam o nome de Deus. Planificação de maldade contra o teu irmão. São planos perversos. O fulano me fez isso, o fulano me fez aquilo, a fulana cicrana isso. Então você dorme criando planos perversos, plano de maldade, de perversidade contra a pessoa, contra o fulano. Livra-se disso. Pés que se apressam para fazer o mal. Temos pressa em fazer o mal. A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você tem pressa em fazer mal é porque você não se ama. Você não se ama. E se você não se ama, é lógico que você não vai amar ninguém. Ninguém. Se você não for capaz de se amar, você não vai amar ninguém. Ontem eu vi a publicação de alguém e nessa publicação a pergunta era, dessas três coisas, qual é o mais difícil? Amar, perdoar ou esquecer? Eu disse que nada é difícil. Com Deus tudo é fácil. Com Deus tudo é possível. É possível amarmos porque Deus nos amou. Deus nos amou antes que estivéssemos formados no ventre da nossa mãe. Deus continua a nos amar apesar das nossas falhas. Perdoar. É possível perdoar.